Memória RAM. Já ouviu falar sobre isso? Então, esse módulo é chamado Conhecendo o Notebook. Por que Conhecendo o Notebook? Porque eu quero. O objetivo central dessas aulas é fazer você abrir o notebook e você tem que saber o que está usando, o que você está fazendo. Então, Conhecendo o Notebook. Vamos aprender agora sobre memória RAM. Memória RAM. Essa memória. Essa aqui é uma memória DDR3. 2 GB de memória RAM. A velocidade dela é 2 GB. Ela tem mais informações aqui na referência dela. Só que as informações dela não é muito útil. Ela tem umas que tem 1600 é, megabytes. Tem outras que. Vamos pesquisar aqui. Pesquisar para vocês verem. Era para ter pesquisado também sobre o processador. Eu- me- É até bom que no momento que vocês precisar comprar uma memória, fazer um upgrade, né, de memória RAM para o seu notebook, você já tem essa informação. Porque é uma aula prática o objetivo. Memória RAM, notebook. Na hora que eu coloco memória RAM no notebook, eu não tô. Nesse primeiro momento, não faz muito sentido eu saber qual tipo de memória, porque eu não tenho um notebook específico, né, para me procurar. Então, aqui vai ser genérico. Aqui, ó. Eu tô no Kabum. Se vocês querem comprar notebook, periférico, assim, de altíssima qualidade, o Kabum hoje é um dos sites mais especialistas que tem na parte de tecnologia de produto. Tá. Esse daqui é um memória. Aí você imagina o seguinte, opa, você vai comprar um notebook, aí você já conhece o processador, já teve uma aula sobre esse processador. Tem memória RAM 8 GB e tem um de memória RAM de 12 e tem um memória RAM de 4. Qual eu devo comprar? A diferença de preço de um para outro, vamos supor, R$ 300. Se você estiver comprando um computador assim para trabalho, computador bom, Windows 11, que precisa fluir bacana o desempenho, o que eu recomendo 8 GB. Por quê? Porque a arquitetura do Windows 10, do 11, a arquitetura do 11, a interface dele, o gráfico, né? O gráfico do Windows 11, ele é muito pesado. Então percebemos no suporte técnico que realizamos diariamente, percebemos que o notebook Windows 11 é obrigatório, é exigido, não é obrigatório, é exigido 8 GB de memória RAM para ele funcionar bem. E no mínimo, estourando 4. Porque é de 4, 8 e 12. Então, no mínimo 4. Menos de que 4 ele não funciona de jeito nenhum. Nem o 10 funciona mais. Mas o recomendado para o Windows 11 é 8. E o recomendado, assim, chega no mínimo. O intermediário. Mas, assim, já é de alerta comprar a partir de 12 GB de memória RAM. Por quê? Porque o sistema está ficando muito pesado, está exigindo muito desempenho. Então, essa memória RAM que temos aqui, 8 GB, o megahertz dela é de 3.200. Então, a velocidade é boa, DDR4. Então, o modelo dela, modelo onde ela fica alojada, aqui, ó, ela fica alojada nesse espaço. O espaço de armazenamento dela é chamado DDR4, que é o slot, né? O slot onde ela fica armazenada, que ela fica alojada, que dá essa característica de frequência, aumentando e é uma memória mais nova. Para notebook, aí tem um modelo de notebook. Se você perceber, deixa eu aumentar aqui, ver se aumenta. Bem aqui tem os cortes de memória, esses cortes é geralmente de cobre, e eles têm vários transistor, vários circuitos neles. Então, cada corte desse aqui significa que é um contato. Então, ele tem contato com diretamente essa peça, tem contato com a placa-mãe do computador. A pecinha é pequena e ela tem contato com a placa-mãe do computador. Então, faz a interligação, esses contatos de cobre com a placa-mãe. No que eu vou baixando, eu posso ver que eu posso colocar mais de uma memória. Eu chamo de ter um nome específico, quando eu coloco mais de uma memória RAM,
É, Del Shenho. É um nome. É um nome que eu vou lembrar. Qual é o nome? Então, quando eu coloco duas memórias, chama Dual Chain. Eu coloco mais de uma memória RAM no computador. Então, são nomes complicadinhos que a gente não usa. A gente sabe que existe, mas a gente não usa constantemente. É um pouco difícil de lembrar. Então, esse daqui é a memória. Como é que eu compro uma memória? Vou clicar aqui nesse vídeo para ver o que ele me fala. Isso aqui mostra a velocidade da memória, o encaixe. Isso aqui é uma propaganda da Kingston. Você pode ver o circuito, pode ser uma maneira que ela é feita, criada. Tá, deixa eu fechar. Vamos partir para nossa aula. Isso aí é só a introdução. Memória RAM é chamada de memória de quê? É uma memória principal. Ela é uma memória principal. É uma memória volátil. Tem a capacidade em gigabyte. Tem um clock de memória. A frequência em megahertz refere-se à velocidade de processamento dos dados. A DDR em relação à geração da placa da memória RAM e o barramento. Vamos o nosso que mudar aqui, isso aqui é a aula antiga. Aqui é uma memória RAM. Hum, Temos a memória RAM. Quando eu falo que essa memória RAM, ela é DDR3 ou deixa eu falar, DDR3, DDR4. O que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao tipo, a característica dela, dessa memória. Uma memória DDR3, como está tomando a minha tela? Uma memória DDR3, ela tá esse corte aqui, ó. Ela se refere que ela tem o corte mais para um lado do que para outro. A DDR2 é centralizada, é 50-50. A DDR3 já é 70-30. Então, um corte mais para um lado do que para outro. Esse corte é o encaixe, onde fica o slot. Quando eu falo de slot ou barramento, esse aqui. O encaixe que ela fica. Deixa eu encaixar aqui para você ver. Então, ela geralmente fica dessa maneira. Tem as travinhas. Pronto, encaixou. Ela fica encaixada. Então, esse corte, chamado de. Esse daqui é DDR3. Só que ela podia ser tamanho o quê? DDRL. É aqui, DDR3L. O mesmo corte. A diferença de um corte para outro. Esse corte que eu mostrei para você, que ele tem. Deixa eu fazer. Representa aqui ele. Imaginar. Tá? Imaginar que esse corte fica bem aqui. Então, a DDR3 para DDR3L significa só voltagem. Uma tem menos voltagem do que a outra. Ela é de 1.5 volts, então essa memória também tem uma voltagem. Imagina, se eu não estou enganado, é de 0,5 volts. Então, é uma voltagem bem baixinha. Só que a DDR3 não funciona em notebook DDR3L. Não, minha tela. Não funciona em DDR3. Então, muitas vezes você, o técnico, uma pessoa sem experiência, pega uma memória com o mesmo encaixe, que esse corte, e coloca no notebook. Se ela for DDR3L, ela não vai funcionar, porque ela tem a voltagem, ela não queima também. Pode estar tranquilo que não vai queimar, mas a voltagem de uma para outra é diferente. Então a DDR3, ela tem uma voltagem mais alta do que a DDR3L.
Temos a DDR4, que o corte dela, ela varia também de posição para não influenciar. Imagina que aqui, você imagina, DDR3, DDR4 para DDR3. Então são os cortes da memória. Aqui a gente tem um contato. Ela tem um contato com a placa mãe, o contato da memória. Então essa DDR4 é o modelo. Então temos DDR4. Imagine que essa DDR3, a frequência dela é de 1600. Frequência já boa. 1600 do quê? 1600 MHz. MHz. Megahertz. Então, só que essa DDR4, ela já tem uma frequência mais alta. Qual é a frequência dela? Ela já, vamos supor, de 2400. Tem de várias frequências de 2400. 2400 o quê? MHz. 2400. Então, se eu tiver uma memória com essa frequência, ela não vai funcionar com essa, porque essa daqui precisa de muito mais. Por isso que o encaixe dela é diferente, o corte dela é diferente, porque para a pessoa não ter várias quantidades de memória, porque se a gente muitas vezes a gente tira a etiqueta da memória, a memória só vem essa etiquetinha aqui. A gente tira a etiqueta dela, a gente perde a referência. Já a pessoa que tem memória DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, sem essa etiqueta a gente fica perdido. No parte desse corte aqui de separação no barramento. Então, cada modelo de memória tem uma frequência. Essa frequência é os pulsos. Entre o capacitor, entre a velocidade dela. Onde é que eu tô? Eu tô explicando o pulso aqui, a capacidade de armazenamento. A memória tem uma característica diferente do processador, que memória a gente reconhece a memória por... A memória a gente reconhece, como é que a gente reconhece ela? A gente reconhece por gigas. Então, essa daqui de 4 GB. Byte. Gigabyte, a velocidade, o tamanho dela. O tamanho de capacidade. De rapidez. Vamos colocar rapidez. O tamanho da memória. A de 2 GB não existe mais para DDR3, a DDR4. DDR3 tem, que essa daqui é de 2 GB. Mas DDR4 não tem mais, porque o Windows ele não serve mais de DDR3. 2 GB. Tem a de 8 GB, tem a de 12 e assim vai. Então, sabemos sobre frequência da memória, megahertz. Sabemos da geração, a diferença dela do encaixe. O que tem? Barramento. Barramento é aquele local que eu falei para você. Então, memória. Na prática, você vai querer comprar um computador, aí você se pergunta qual o computador, porque o objetivo eu vou falar constantemente. O objetivo seja terminou o curso, esse treinamento, qualquer tipo de pessoa, você vai ter conhecimento básico para usar na sua vida cotidiana. E para sua vida pessoal, sua vida educacional, para ajudar outras pessoas. Então você vai ter noção de técnica espacial e noção assim de conhecimento, né, de conhecimento de vivência de informática assim de maneira mais aprofundada. Loja de online, Kabum. Vamos ver aqui nesse site Kabum. Temos o que? Tipo de memória. Então temos aqui a memória, aprendemos sobre 8 GB de memória, só que a frequência dela é de 3.200 MHz, 4 DDR4 para notebook. Elas são sempre pequenas para notebook. Essa aqui é a memória 16 GB, 3.200 MHz, DDR4. Então essa aqui já é 16 GB. A memória DDR3, eu nunca vi uma memória assim superior a 8 GB. Ainda não vi. Talvez tenha, mas eu ainda não vi.
Essa daqui é de 8 GB. A frequência dela que você pode ver que muda. De 2666. DDR4. Essa aqui é de DDR3. Aqui de 1600. Frequência dela. Para notebook. Isso aqui tá geral. Essa aqui de 8 GB. 2666. Então, DDR4. Você pode perceber que tem vários tipos de memória. E a gente pode, assim... Como é que eu compro a memória pro meu notebook? É uma pergunta. Toda vez que você for tentar comprar uma memória pro seu notebook... Claro, quando essa informação que eu tô dando de memória para quando você quer comprar um notebook já com a memória. Mas imagina que você quer fazer um upgrade nele. Seu notebook tá lento, tá travando e uma das soluções é memória. Ele tem slot de armazenamento. Imagina que ele tem um slot extra. Ele tem um slot extra sobrando. Aí você coloca assim: memória para notebook. Coloca o modelo do notebook, para a marca do notebook. E ele vai coloca agora, já coloquei memória para notebook. Vamos nessa dica aqui de pesquisa, a gente vai ensinar essa dica aqui de pesquisa quando estiver estudando web. Parte web, vamos dar umas dicas. Nós estamos no motor de busca do Google Chrome. Ou do Google, motor de busca do Google. Isso aqui é chamado. Eu tô num site comum, eu tô abrindo o navegador Chrome no motor de busca. Por que motor de busca? Porque é através desse site que ele me traz todos os outros sites, chamado de motor de busca. E se você perceber, eu digitei assim, primeiro texto, palavra, segunda, terceira palavra, ele já me deu aqui, ele já me deu informação que essa palavra é pesquisada. Se for esse daqui, vamos supor que esse notebook que é um dos novos, eu posso pesquisar esse notebook. Você pode perceber que no motor de busca do Google tem vários outros modelos em seguida. Imagina que seja esse modelo no notebook, eu vou ver na carcaça. Então, todas essas memórias aqui, elas podem ser compatíveis. Não quer dizer que são compatíveis, elas podem ser compatíveis. Eu vou abrir no Mercado Livre. Pode ser compatível. Então, isso aqui é uma memória RAM. De acordo com eu abrir memória RAM, é 30. O modelo do notebook, eu vou conferir certinho. 8 GB de memória DDR4. Eu baixo um pouquinho. Eu vejo sobre a informação. Aqui também vamos aprender técnica no módulo de internet. Então, essa aqui é a memória. É dessa maneira que a gente compra a memória. Se eu fosse processador, a gente não teve aula de processador. Tá. Não tivemos aulas de compra ou de entendimento, né, de processador. Vamos falar de processador desktop, porque processador de notebook, ele ser soldado com solda BGA, não tem como comprar separadamente, é impossível. Então, desktop. Vou colocar o i5, que é os mais pedido. 10ª geração. Aqui você eu acredito que já assistiu na aula de processador, 10ª geração. Só para você ter uma noção de preço. Aqui é os preços dos processadores. Cada site, se fosse i7, para você ver o valor. Aqui é os preços do... Deixa eu tirar essa geração, porque esses valores aqui estão errados. 7. Geralmente o preço do processador i7 é esse valor aqui, a partir de R$ 1.500. Só o processador. Só essa peça aqui, na partir de R$ 1.500 do i7. Esses outros já são antigos, você pode perceber que a geração dele é bem defasada. Aqui são geração de 12ª geração já. Tá? Mas na aula de processador. Aqui vamos para Magalu. Temos memória de computador. No momento que você aprende essa técnica de conhecer memória, como comprar memória, não tem como errar. Você vai ter
Talvez você vai comprar, você vai fazer uma pesquisa, você sabe que o seu notebook tem slot de armazenamento, vamos dar uma dica também, sabe que tem. Você faz uma pesquisa para saber quanto é que custa mais ou menos, aí depois você vai na assistência técnica ou com uma pessoa de confiança e vê quanto que ele cobra para fazer esse, para colocar essa memória adicional. Tem computador da Samsung que é só puxar uma capinha. Então você, qualquer usuário, qualquer pessoa consegue colocar essa memória. Você compra ela de maneira correta, compra ciente que precisa, aí você vai, aí você só abre uma capa e coloca a memória, encaixou, simples. Se for uma assistência técnica hoje, o mínimo que eu faço, eu cobro para colocar uma memória RAM no computador é R$ 50 pro serviço que dá. Mas qualquer usuário, até com um usuário com conhecimento que a gente vai ensinar aqui, ele consegue fazer esse serviço porque é um serviço só de abrir a tampinha, essa tampinha é só puxar uma trava e colocar a memória. Simples e fácil. Vamos passar também um macete. Isso aqui é memória RAM aqui, ó. Memória RAM tem todos os modelos, cada marca desse aqui tem um peso. A Data é uma marca excelente de memória. Aqui Crucial também é uma marca excelente. Aqui eu não conheço muito essa marca, mas essa aqui é uma marca é excelente, bem conhecida no mercado. Isso aqui tá falando que é internacional. Leitura de processo. Ah, tá. Outra coisa também para a gente entender sobre memória. Imagine o seguinte. O que é, vamos compreender de outra maneira para vocês terem esse conhecimento fixado. Imagine o seguinte. Essa daqui é a mesa. A mesa, o que que significa mesa? A mesa é a memória. Memória. Dentro da mesa temos caderno, temos o que? Livro, temos o que? Revista, temos várias coisas dentro da mesa, entendeu? Memória. Então, temos aqui toda vez que você solicita, para onde de quem que você vai solicitar esses dados? Onde é que eles estão armazenados? A memória é uma memória volátil. O que significa volátil? Que é uma memória, toda vez que você liga, abre, solicita. Deixa eu abrir aqui primeiramente. Processador HD. HD. No momento que você solicita um livro, no momento que você solicita esse livro do HD, eu abrir, tá. Você imagina que você solicitou. Esse livro, ele não tá na memória. Ele não tá. Ele não tá salvo na memória, está salvo no HD. Você solicitou, clique, dois cliques, solicitou esse livro do HD. Ele vai para onde agora? Ele é processado por uma memória chamada volátil. Então, volátil, porque no momento que você desliga o computador, ela apaga. Então, esse livro, qual arquivo, qual formato que esse livro dá? Tá, primeiramente, ele tá em PDF. Então, ele tem um formato. O que é um formato? Uma extensão. Ponto PDF. Então, todos os arquivos, vamos estudar também sobre isso, tem uma extensão. Esse livro está em PDF. Você deu um clique, PDF, ele tá aqui, então a memória ela faz uma leitura. Opa, faz uma leitura do livro. Se ela tem, vamos supor que essa memória seja de 8 gigas. 8 gigabyte. Ela faz uma leitura, tem transistor, tem condutores, então ela faz uma leitura desse, desse circuito da memória. Ela faz uma leitura daqui. E por onde que ela faz essa leitura? Ela tem um processador. Agora vai vir o quê? Um processador. A gente não consegue trabalhar muito isolado, tudo junto.
Tá. Ele faz a leitura na memória volátil e agora aqui vai pro processador. Agora ela faz outra. Tem revista. Vamos supor que essa revista tem formato em quê? Doc. Tá onde é armazenada a revista? Tá armazenada no HD. Ponto doc. Não tô ganhando é docx do Word, então. Enquanto a extensão vai para cá, para a memória processa a informação, tá em formato doc, tá em formato doc. Ela processando, ela faz toda a parte lógica da memória. Ela, a velocidade dela, o processamento, deixa eu ver, a capacidade, a memória, a velocidade, né? A velocidade de processamento de dados. Então ela processa e joga para onde? Para o processador. No momento que você fecha, eu fechei esse dado e eu abro de novo outro arquivo de doc. Essa memória já reconhece, então ela joga mais rápido para o processador, porque aqui também tem uma memória cache. Tem uma memória cache e o processador também, então ela fica muito mais veloz. Por isso que ela tem, deixa eu ver se eu encontro. Tá. Essa memória tem vários circuitos. Você pode perceber que ela tem aqui o barramento e aqui tem vários circuitos. Então toda vez que você faz alguma coisa na memória, aqui é a memória DDR3, 2 GB, 2 GB. Então toda vez que você faz, ela salva a informação. Por isso que a informação é volátil. Por que volátil? Porque ela salva. Ela salva. Aqui é não volátil, não volátil. Porque está 100% armazenado no HD. Mesmo desligando o computador, não perco mais informações. Esse aqui é volátil, porque se eu desligar informações, eu vou perder minha informação. Eu vou perder. Essa aqui também é volátil, porque se eu desligar, eu vou perder. O que está aqui e o que está aqui são volátil. Aqui não é volátil. Então ela salva um backup do arquivo. Imagina assim, quando eu abro um arquivo do PDF, eu estou abrindo um documento de trabalho do PDF. Só que ele está em qual formato? Em qual programa? Ele está nesse programinha aqui, ó. No Fox, pode ser no Fox, pode ser no Adobe PDF, pode ser no Nativa, mas ele está no programa. Quando eu abro ele está em algum programa, em alguma extensão do PDF. Então, essa extensão do PDF, o Fox, que ele armazena o registro. Toda vez que eu abro ele de novo, um documento, né? Um documento de trabalho, um documento de PDF, ele já fica muito mais rápido, porque ele grava a memória volátil e grava aqui também. Então, o caminho dele já está registrado. Entendeu? Registrado. Então, fica muito mais rápido. No momento que eu desligo meu computador, toda essa informação aqui, ela se perde. Do processador, ela se perde. Mas aqui permanece, porque não é volátil. Agora que eu quero falar assim. Meu notebook está lento, está travando. Um dos problemas que a gente mais ganha assim dinheiro. Porque pode ser várias coisas. Deixa eu abrir outra aqui. Hum, não. Meu. O, o que que eu vou fazer? Sabe que pode ser memória RAM? Se seu notebook for antigo, geralmente isso acontece por pouca memória RAM. Pouca memória RAM. O Windows 10 ele precisa de um mínimo de 4 GB. 4 GB.
Se o notebook tiver 2 GB de memória RAM, então ele vai travar e isso é certeza. Pode ser pouca memória RAM, pode ser o quê? Sistema operacional com vírus. Aqui pode ser o que mais? Pode ser sistema operacional dando bug. Desatualizado. De sistema operacional desatualizado. Então, através desse conteúdo que eu expliquei para você, você já consegue assim entender uma das características que seu computador pode ficar lento, sem precisar, primeiramente, passar por uma vistoria técnica. Você vai ter uma noção de técnica para saber, opa, meu notebook tem quantos GB de memória? Como é que eu vou descobrir? Explorador de arquivo, botão direito do mouse, meu computador, propriedades. Aqui meu computador ele tá com 8 GB de memória. Meu computador está com 8 GB de memória RAM. Então, 8 GB de memória RAM é bom ou ruim? Vamos agora fazer outra coisa. Ctrl, Alt e Delete. As três juntas. Gerenciador de tarefa. Gerenciador de tarefa, nós temos essa ferramenta aqui. Essa ferramenta temos aqui processo e desempenho. Processo de desempenho, temos aqui o processador. Como é que ele está trabalhando o processador? Então, temos o processador, ele está trabalhando a 26, eu estou gravando, ele está trabalhando a 26, 22. A memória, eu estou usando 4.8 de 8. Então, estou usando 61%. Se meu computador tivesse só apenas com 4 GB de memória, ele estava travando. Eu não conseguia nem usar o meu computador. Ou seja, eu ia mandar ele para assistência técnica por lentidão. Só que o defeito não era nem no sistema, não era no sistema, e não era desatualização no Windows. Não era sistema vírus, né? Quando é sistema, fala o vírus. O, porque aqui não é vírus ou não é desatualização, é falta de memória. Então é uma peça adicional que eu preciso colocar. Aqui são as ondas. Então, entendendo isso, aqui é o meu processador. Entendendo isso, eu consigo assim, consigo ter fazer um diagnóstico na minha própria, no meu próprio entendimento. Só essa dica eu já consigo assim te falar o que pode acontecer quando o computador está lento, está travando, e você pode tirar e fazer examinar para ver se tem memória suficiente para ele trabalhar. Pode ser que o processador está 100%, trava o computador. Se ele tiver 100%, trava o meu computador. Se ele tiver pouca memória, trava o meu computador. Então, se ele tiver 100%, pode ser vírus ou pode ser desatualizado. Se ele tiver pouca memória, a única solução é colocar mais memória. Então, essa aula foi uma aula top. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vamos falar sobre HD. Como é que funciona o HD? Bons estudos.